Você assistirá agora uma mensagem que vai abençoar a sua vida, com o pastor Alexandre Augusto. Abra seu coração agora e receba a palavra de Deus. Mas hoje é a primeira noite e eu quero compartilhar com vocês uma palavra, porque o que começa não para, a obra do Senhor não pode parar. E eu quero que você abra o seu coração, irmãos. E como diz o pastor Luiz Hermínio, me dê de presente hoje a sua atenção. Amém? Porque Deus, Ele fala com aquele que quer ouvir. Amém? E eu pediria a você que abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Abacuque. O tema dessa conferência, a segunda conferência, a primeira foi o ano passado. O tema dessa segunda conferência é: aviva, Senhor, a tua igreja. Bonito, né, irmãos? Eu preciso ler dois textos com vocês. O primeiro é sobre essa palavra do profeta Abacuque, para que você possa entender e conseguir se alimentar do segundo texto. O primeiro texto está em Abacuque. Nós vamos ler no capítulo 3, 2 versículos. Diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Quem está falando é o profeta Abacuque. Abacuque em hebraico quer dizer abraço, vem da raiz abraço. O Abacuque quer dizer aquele que abraça. Pouco se sabe sobre esse profeta, mas o interessante é que a palavra que aparece aqui para canto, em forma de canto, na verdade a palavra aqui é canto profético, é um canto lírico. Então, oração do profeta Abacuque é em forma de canto lírico, ou canto profético. Aí ele começa cantando, dizendo assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, e diz, e temi. Esse temer aqui é o temer de honrar. A palavra que aparece aqui quer dizer o temer de honrar, de respeitar. Aí ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. A obra de quem? Do Senhor. Mas a responsabilidade de avivar a obra não é de Deus. A responsabilidade de avivar a obra não é de Deus, mas a obra é do Senhor. O interessante, irmãos, é que nesse primeiro texto que nós estamos lendo, e você está ainda de pé, é para você entender que a palavra que Abacuque usa aqui para avivar, ou do verbo avivar, no hebraico quer dizer preservar, quer dizer mantenha vivo, o Senhor, a tua obra. Por que Abacuque está falando isso? Porque a obra estava morrendo. Abacuque profetiza um pouquinho antes da chegada de Nabucodonosor. Abacuque está vendo a igreja, Israel, Judá, o reino do sul, porque quando Abacuque profetiza aqui, o reino do norte já tinha desaparecido, mas Abacuque está profetizando aqui, quase na chegada de Nabucodonosor, ele está vendo o reino de Judá, desviando do caminho do Senhor. Então Abacuque diz assim, pastor Renato: Senhor, preserva a tua obra, reaviva a tua obra, mantenha vivo a tua obra. É isso que ele está falando. Aviva, Senhor, mantenha vivo a tua, porque está morrendo. Agora vamos para o segundo texto. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Quando fala capítulo 20, aqueles que conhecem, têm mais intimidade com a Bíblia, esse eu conheço, porque aqui tem um versículo que marcou a vida da igreja. Mas eu quero ler com vocês 3 versículos, ou 2 versículos,
2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, escuta o que diz aqui, meu irmão, preste bem atenção nisso. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles, alguns outros dos filhos dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti. Olha só o recado que deram para Josafá. Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. E eis que já estão em Hazezon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Só até aí. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos, feche a sua Bíblia, coloca ela no seu assento, deixa toda a sua atenção para esse altar essa noite, coloque a sua mão direita assim sobre o seu coração, peça para Deus falar com você nessa noite. Senhor de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, fala conosco esta noite, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir. Abra a tua boca, Senhor, nesse congresso, nessa conferência, e que a tua igreja possa sair daqui, Senhor, muito diferente de que quando entrou. Por isso nós abrimos o nosso coração para receber a tua voz, a tua palavra, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus, e todos digam amém. Se assenta dando graças a Deus. Josafá, foi um dos reis, talvez na contagem, o quarto rei depois da queda ou da divisão de Israel. Primeiro rei Saul, Davi e Salomão reinaram sobre o reino unido, né? Israel unida. Mas depois de Salomão houve uma separação, reino do norte, reino do sul. Josafá é o quarto rei do reino do sul. O nome Josafá quer dizer Deus é juiz. E nessa noite, o mesmo juiz que estava nesses dias, aqui, vendo o que a história iria nos reservar, está aqui nessa noite para mudar a sua história. O mesmo juiz que corrigiu, que trouxe a sua palavra para o reino da nação de Israel, está aqui nessa noite, através dessa palavra, para abençoar a sua vida. Josafá viveu cerca de 260, aproximadamente, vamos colocar aí mais de 200 anos depois de Abacuque. Ou melhor, antes de Abacuque. Josafá viveu mais de 200 anos antes de Abacuque. E veja você que o reino de Israel já tinha os seus altos e baixos. O reino de Israel, mesmo pertencendo ao único e grande e maravilhoso Deus, tinha os seus altos e baixos. E nesta noite, nós estamos aqui para dar início a essa conferência, para falar de avivamento. E a primeira coisa que eu falei para você é que avivamento não é competência ou não é atribuição de Deus, mas da igreja. Mas como que eu falo de avivamento? Como que eu posso entender um pouco de avivamento? Irmão, a história fala de alguns avivamentos. Avivamento da Rua Azusa, né? O avivamento das Ilhas Fiji, o avivamento das Ilhas Hébricas. A história conta algumas situações de grande avivamento, de grande mudança de atitude de um povo que resolveu mudar a história. Hoje, nós temos visto a imprensa divulgar o que está acontecendo na Rússia. A Rússia se levantou contra a Ucrânia. Por quê? Simplesmente porque quando a divisão da União Soviética, a Ucrânia pertencia à União Soviética. Quando se dividiu a União Soviética, a Ucrânia faz divisa com a Rússia. Então alguns países como a Letônia, a Lituânia, resolveram participar da OTAN. A OTAN é um grupo de países ricos que tem assim um direcionamento para cuidar e tratar com diplomacia situações de guerra. Mas
A Ucrânia também queria, mas a Rússia disse: não, você não pode, você ainda é minha, você pertence a mim. E ficou esse impasse entre Rússia e Ucrânia. Então até que chegou o ponto que a Rússia disse: não, vamos invadir a Ucrânia, simplesmente porque a Ucrânia quis pertencer à OTAN, mas a Rússia não quer dar a liberdade diplomática para a Ucrânia, e agora pessoas estão morrendo. Irmãos, é lá na Rússia, é lá na Ucrânia, mas a Ucrânia é um dos países que mais exporta trigo. A Rússia é um dos países que também mais exporta petróleo. E essa semana vai subir o gás de cozinha, vai subir o pãozinho francês, porque a guerra está lá na Rússia e você está aqui de braço cruzado, achando que nada acontece com você. Enquanto eles estão passando lá dificuldades, pessoas estão morrendo, pessoas aqui no Brasil estão de braço cruzado, mas nós também vamos pagar o preço. Nós temos visto esses últimos anos no Brasil, a pandemia. Olha o que a pandemia tem feito com a igreja. E o que nós temos visto, se preocupado ou entendido sobre o que é avivamento? Para você entender o que é avivamento, primeira coisa, você tem que entender o que não é avivamento. Avivamento não é pula-pula. Avivamento não é falar em língua estranha, pular e dar pirueta. Isso não é avivamento. Avivamento não é uma moda. Avivamento não é uma roupa que você veste e diz: agora eu estou avivado. Não! Avivamento não é festa. Avivamento não é entretenimento. É o que muitas igrejas têm pecado hoje em dia. Têm feito dos cultos ao Senhor um entretenimento. E aí, irmãos, em vez de agradar a Deus, procuram agradar o povo. A palavra culto vem do latim cultum, que vem de uma raiz colo, que quer dizer também invocar, honrar. Culto quer dizer honrar, vem do latim honrar. Então quando nós entramos aqui, o nosso propósito tem que ser de honrar a Deus. E quando o seu coração está movido nesse direcionamento, irmão, você enfrenta a chuva, você enfrenta a tempestade, você enfrenta tudo que você precisa enfrentar, você enfrenta a enfermidade, você enfrenta o medo, você enfrenta tudo. Por quê? Porque o seu coração está voltado para cultuar o Senhor. Aviva, Senhor, a tua igreja, aviva, Senhor, a tua obra, porque os dias da frieza estão chegando, e Deus permite que a tempestade venha para que a igreja esteja avivada. Irmãos, eu profetizo que Deus vai lançar fogo no coração de gente aqui. Eu profetizo que Deus vai colocar fogo na sua oração, na sua vida. Eu profetizo que Deus vai colocar fogo na sua família. Eu profetizo que Deus vai colocar fogo na sua palavra. Sabe por quê? Porque Deus espera que você saia daqui nessa noite avivado. Aleluia! Avivamento não é liturgia. Avivamento não é um culto apenas. O avivamento não é só na igreja. O avivamento, ele incendeia, ele contagia. Às vezes, Deus permite que nós passemos por algumas situações para ver qual a nossa reação diante da situação. O pastor poucos dias pregou aqui e falou muito bem sobre Jonas e a tempestade enviada por Deus. Existem 3 tipos de tempestade na Bíblia. Preste atenção nisso. Existem 3 tipos de tempestade na Bíblia. Primeiro, a tempestade que Deus manda. A de Jonas é enviado por Deus. Deus colocou aquela tempestade ali para mudar a decisão de Jonas. Existe uma segunda tempestade que a Bíblia cita, que é a tempestade que o diabo levanta. Por que o diabo? A Bíblia diz que o Satanás é o príncipe das potestades do ar. Então Satanás sabe tudo de meteorologia. A Bíblia diz que Jesus estava no barco dormindo. Então os discípulos dizem para ele: acorda, Senhor, não te importa que pereçamos. O barco estava, Jesus tinha uma missão do outro lado, mas o diabo levantou uma tempestade. Irmãos, muitas vezes o diabo levanta uma tempestade na sua vida para ver qual a sua reação também. Existe uma outra tempestade espiritual. A tempestade que Deus permite. Essa é o tempo. Atos capítulo 27.
Paulo estava sendo transportado de navio para Roma. E no meio do caminho, eles trocam de navio e Paulo fala para eles assim: ei, essa viagem vai ser danosa, não só para os navios, mas para nós também. Vamos ficar aqui. Mas o centurião não ouve Paulo. Depois você lê Atos capítulo 27. E a viagem quase acaba em morte. Mas Paulo disse: não se preocupe, nessa noite, o Deus a qual eu sirvo, veio e me disse que o navio vai se perder, mas nenhuma alma se perderá. Irmãos, muitas vezes Deus permite que o navio se quebre, mas Deus salva a sua alma. Deus permite que as coisas aconteçam, mas Deus cuida de você. O texto que nós lemos fala desse homem que começou a reinar em Judá com 35 anos de idade, reinou 25 anos. Então isso nos dá um entendimento que Josafá morreu por volta dos 60 anos de idade. A Bíblia diz, pastor Renato, que uma colisão de inimigos vieram contra Judá. Quem eram eles? Os moabitas, os amonitas e alguns das montanhas de Seir. Quem eram os moabitas e quem eram os amonitas? Filhos do incesto de Ló com suas filhas. Todo mundo sabe disso. Ou seja, parente de Israel. Quem eram os das montanhas de Seir? Que nós vamos ver aqui no decorrer do capítulo. Eram os descendentes de Edom, os edomitas. Os edomitas eram descendentes de Saul. Então preste bem atenção. Ou melhor, Esaú. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então veja bem. O interessante é que em Deuteronômio capítulo 2, a Bíblia vai dizer que quando Israel saiu do Egito, eles chegaram diante das terras de Moabe e Amon, e Deus disse para eles assim: não passa por aí, porque eu não dei essa terra para vocês. Corta a volta e deixa eles aí. Porque na oração de Josafá, você vai ver o próprio Josafá lembrar Deus disso. Agora esse povo, essa colisão, se levanta contra o reino de Judá. Eu estou falando para você sobre avivamento, irmão. Preste atenção. O que está acontecendo aqui. Eles se levantam contra Judá. Alguém chega para Judá e diz para Josafá e diz assim: olha, vem vindo aí um grande povo contra você. E olha, eles estão perto, viu? Quando a Bíblia dá a localização aqui de onde eles estão, a Bíblia está dizendo que eles estão perto. E a Bíblia diz: e Josafá temeu. A palavra temer aqui é medo. Pahad. Pahad é medo em hebraico. O que você vai encontrar aqui é o temer de medo. Josafá teve medo. Irmão, não é pecado ter medo. O pecado é se esconder. Ter medo vai fazer você tomar atitude. Quando você chega numa rua, já disse isso aqui, você olha para os lados para ver se não vem vindo carro para você atravessar. Por que você olha para os lados? Porque você tem medo de ser atropelado. O medo faz você tomar atitude de precaução, de prudência. Então Josafá temeu. Josafá teve medo. Agora sim, nós vamos entrar no que Josafá fez e aprender com o que aconteceu com o reino de Judá, para que você viva um avivamento lá na frente. Sabe por quê, irmão? Porque isso que está acontecendo no mundo e no Brasil é uma oportunidade para a igreja de Cristo se reavivar, porque aqui já houve avivamento. Irmãos, só quem frequentou os berços evangélicos sabe que hoje a igreja é muito diferente da igreja que já foi. Nós temos hoje uma oportunidade de sairmos daqui com o coração pegando fogo. Nós temos hoje uma oportunidade de sairmos daqui com o coração incendiado. E quando você chegar perto de alguém, irmãos, a luz dissipa as trevas. Quando você chegar, você já viu o fogo? O fogo tem algumas atribuições. O fogo aquece, o fogo dá luz e o fogo consome. Quando você chegar
com o fogo de Deus no seu coração, as pessoas que estiverem perto de você vão sentir a presença de Deus. Josafá temeu. E o medo que invadiu o coração de Josafá fez ele tomar uma atitude. A primeira atitude que Josafá toma, não precisa abrir a sua Bíblia, se você quiser anotar, está no mesmo capítulo, 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 3, eu li até metade do versículo, diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Irmãos, você precisa entender que para haver um avivamento, que para que a nossa igreja seja uma igreja em destaque, nós não queremos aparecer, não é isso, irmão, nós queremos incendiar. A igreja do Evangelho Quadrangular do bairro da Varginha não tem interesse em aparecer, nós temos interesse em incendiar Itajubá. Jesus disse: eu vim trazer fogo. O fogo que Jesus veio trazer ali é o fogo da dissensão, mas o fogo que a igreja do Evangelho Quadrangular vai trazer para Itajubá é o fogo da união. Amém, irmão? Se tem alguém que vai sair daqui lançando fogo, cuspindo fogo, levanta sua mão e dá uma salva de palmas para Jesus, porque Deus vai usar você, é você que Deus vai usar. Aviva. Mas a gente fala assim: aviva, Senhor, mas aviva o pastor. O maior erro de Israel foi quando eles falaram para Moisés: Moisés, não fale o Senhor conosco, fale o Senhor contigo, e você fala conosco. Isso irritou o coração de Deus. O povo teve medo, mas o medo que o povo teve fez eles tomar uma atitude errada. Deus quer falar com você, irmão. Amém, irmão? Você não precisa de pastor, você precisa de você tomar atitude. Olha, Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. Irmãos, vamos levantar uma igreja que vai começar a buscar o Senhor com tanta intensidade que as pessoas não vão acreditar o que vai acontecer aqui. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai sair daqui com o desejo de buscar ao Senhor. É triste. É triste, irmãos, quando o trabalho é realizado e as pessoas não dão valor. É triste. É triste isso. Quando um empenho é realizado, mas em contrapartida não vem o valor. Isso é triste. Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Mas Ele vai fazer na vida daqueles que creem. Tem alguém que crê aqui? Amém, irmão? Eu vou viver um grande avivamento antes que Deus me recolha ao céu, antes que o Senhor venha buscar a sua igreja. Eu vou viver um grande avivamento. Se tem duas pessoas aqui que vão viver um grande avivamento ainda nessa terra, uma delas sou eu. Quem é a outra? Amém, irmão? Então é você mesmo. Você está sentado do lado de uma pessoa que vai viver um grande avivamento. Ao buscar ao Senhor, ao temer e buscar ao Senhor, eu estou pregando sobre avivamento. No versículo 3 diz assim: e apregoou jejum em todo Israel. Quem? Josafá. Pastor, o que Josafá fez? Primeira coisa, irmãos, para que nós encontremos o avivamento, pastor Lalara. Primeira coisa que nós precisamos entender, que está ligada ao avivamento: jejum. A palavra jejum é tzon. Tzon vem da raiz tzum, 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 que quer dizer diminuir-se. Lembra de João Batista? No capítulo 3 de João, do Evangelho de João, ele diz assim: ei, João, alguém disse para ele: João, tem um aí que está pregando, fazendo milagre. Aí João fala assim: convém que ele cresça e que diminua eu. Quando você se diminui, o Senhor cresce na sua vida, irmão. Então é isso que precisa acontecer na vida da igreja. Nós precisamos entender que jejum não é só deixar de comer, é deixar de comer pecado. O jejum que a igreja precisa começar a fazer é um jejum, deixar de comer das coisas do mundo. Por quê, pastor? Sabe por quê, irmão? Jejum de Daniel, isso não existe.
A gente fala jejum de Daniel para nível de instrução, para que você entenda. Aí a gente chama jejum de Daniel, né? Mas não existe jejum de Daniel. É para incentivar a igreja a uma consagração. Daniel não fez jejum, Daniel fez consagração, é diferente. Jejum é que o Nínive fez. Jonas, capítulo 3, vai dizer, o profeta Jonas vai escrever, que o rei de Nínive, ao ouvir a mensagem de Jonas, decretou um jejum em toda Nínive, e disse assim: a partir de hoje, nem mulher, nem criança, nem idoso, nem animais, coma ou beba. Isso é jejum. Jejum é jejum. Irmão, Josafá decretou um jejum em todo Judá. Diz assim: a partir de hoje ninguém come, ninguém bebe. Nós vamos fazer o que tem que se fazer. Por quê? Porque o medo dos inimigos. Irmãos, o inimigo está posto perto de mim, perto de você. Ele está como um leão tentando tragar a nossa vida. Muitas pessoas têm sido tragadas pelo inimigo. Por quê? Porque têm se rendido ao pecado. Muitas pessoas não têm entendido que a vida com Deus é uma constante avivamento. O que nós precisamos, pastora Felipe, é nos diminuir para que Jesus cresça. E Ele vai crescer na sua vida, irmão, nessa noite. Um crescimento espiritual começa a vir em direção a essa igreja. Sabe por quê? Porque o que mais Jesus quer na sua vida é que Ele cresça. João diz: convém que ele cresça e que diminua eu. Aí depois que João morre, Jesus pregando, Jesus diz assim: deixa eu contar uma coisa para você. Entre todos os profetas que vieram, ninguém foi maior do que João. Você está entendendo, irmão? Quando você diminui, Jesus te faz crescer. Você não precisa da honra de pastores, você não precisa da honra do seu patrão, você precisa só fazer o que é certo. Sabe por quê? Porque Deus vai agir na sua vida. É Deus que vai agir na sua vida. Josafá decretou um jejum em todo Israel. Ele diz assim: a primeira atitude do rei Josafá é jejuar, deixar. Irmãos, nós precisamos deixar de se alimentar das coisas do mundo. Mas pastor, é só uma piadinha. A gente acha que para Deus tem pecadinho e pecadão. A gente peca e acha que Deus esqueceu do pecado. Aí você vai orar. Quando ora, você não sabe nem mais o que pedir perdão. Sabe por quê? Porque você esqueceu do seu pecado. Mas pecado não arrependido é pecado não perdoado. Irmão, guarde isso. Pecado que você não se arrepende é pecado que Deus ainda não perdoou. Aí as pessoas pecam e depois, agora estou na igreja, agora o meu passado não importa mais. Que isso, meu irmão? Deus é um Deus de memória. Deus é um Deus que reconhece. Nós precisamos de jejum, o jejum de diminuir na presença de Deus para que Ele cresça. Irmão, Deus vai crescer nessa igreja. Se eu não estiver aqui, guarde essa palavra. Se um dia Deus me levar, guarde isso. Você diz assim: um dia, um pastor estava pregando ali, ele disse que a igreja do Evangelho Quadrangular vai incendiar essa cidade. Jejum. Josafá decretou o jejum, diminuir. Gente, deixa eu falar, preste atenção, o inimigo, o problema está aí. A pandemia ainda está aí. Se a doença é tão contagiosa assim ou não, eu não estou falando da doença em si, eu estou falando dos efeitos da pandemia. Olha só. Os efeitos da pandemia é pior do que a própria pandemia. O esfriamento que veio para a igreja, Deus permitiu que isso acontecesse, sabe para quê? Para ver a nossa atitude. Mas isso não vai parar você, isso não vai parar a mim, isso não vai parar nós. Não tem pandemia e nem efeito de pandemia que para uma igreja avivada. E o avivamento já começou. Nós já estamos num tempo de avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Ou seja, reaviva, faz viver, Senhor, a tua obra. Quando você diminui, Deus cresce. O que está faltando para nós, irmãos, é entender isso. Josafá
faz um grande jejum. Depois, no versículo 4, está dizendo assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Irmãos, todo mundo. E diz assim: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa de quem? Do Senhor. Josafá marcou um jejum e foi lá no templo de Salomão, porque o templo de Salomão estava em Jerusalém, não no reino do norte, no reino de Israel. Lá era um templo no Monte Gerazim, né? Lá em Samaria. Aquele templo é um templo, uma cópia que eles quiseram fazer do templo de Salomão. Deus não permitiu isso. Mas o templo de Salomão estava em Jerusalém. Josafá foi lá no templo, declarou um jejum e falou assim: agora vamos orar. Irmãos, está faltando oração para a igreja. Avivamento sem oração não vem. Não é, irmão, o avivamento não é a igreja, é você. Avivamento começa em você. Josafá pôs-se em pé, e eu quero falar agora de oração. Irmãos, quando Deus dá uma mensagem para nós, você começa a preparar uma, nasce 3, 4 mensagens. É ou não é, pastor? Vai nascendo assim, vai brotando assim umas coisas, e a gente vai anotando e vai ali, porque outras mensagens surgirão. Mas eu quero falar só da oração de Josafá agora. Eu ia falar um pouquinho da oração de Jesus, mas uma outra hora a gente fala sobre isso. Olha a oração que Josafá fez depois de jejum. Versículo, pôs-se em pé na casa, versículo 5, na casa do Senhor, na igreja. Josafá foi orar na igreja. No Beit Hamikdash. Beit Hamikdash é a palavra que aparece lá em Êxodo capítulo 25. Beit é casa, Hamikdash é santificada. E Josafá foi na casa santificada. Hoje você está num lugar que foi santificado a Deus. Então isso é casa de Deus. E ele disse: todas as vezes que o meu povo falar e orar no meu nome nessa casa, eu ouvirei e responderei. Irmãos, pede avivamento, porque Deus vai dar avivamento, mas Deus vai dar avivamento para quem crê. E disse Josafá: ah, Senhor, eu vou ler a oração de Josafá. Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos de gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não deste a semente a Abraão, teu amigo para sempre? Olha Josafá, irmão, engrandecendo a Deus, irmão, reconhecendo a grandeza de Deus, irmão, e ele dizendo que essa terra é nossa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: Itajubá é do Senhor Jesus. Pastor, mas esquece, Itajubá é do Senhor Jesus. Isso nós precisamos ganhar. Nós precisamos incendiar esse lugar. Nós precisamos incendiar essa cidade. Primeira atitude de Josafá é uma oração direcionada, reconhecendo a autoridade de Deus. Segundo, ele adora a Deus. Terceiro, ele justifica o quê? Aquilo que é justo. Olha o que ele diz: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Está aqui, meu irmão. A igreja do Evangelho Quadrangular é a maior igreja do Brasil. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão pago. Olha a oração dele. Ei, Senhor, o Senhor está vendo esse povo aí?
Em Deuteronômio, capítulo 2, o Senhor mandou nós desviar deles. Olha aí, eles estão pagando nós. Olha só, isso é injusto. Deus, Tu és o Deus de justiça. Irmão, Deus é um Deus de juízo, mas é um Deus de justiça. Quando Deus tira o povo de Israel, Ele está fazendo justiça com o povo, mas está fazendo juízo com Israel, porque Ele manda 10 pragas. Quando Deus coloca o povo na terra de Canaã, Ele está fazendo justiça com o povo, porque aquela terra é do povo, mas está fazendo juízo com o povo de Jericó e com os cananitas. Deus é um Deus de justiça, mas também um Deus de juízo. E a gente fica preso só na justiça de Deus. Cuidado, irmão. Ele diz assim: eu repreendo aquele que amo. Isso é justiça, não é juízo. E Josafá, olha só: eis que nos dão pago, vindo lançar-nos fora da herança que Tu nos fizeste dar. Ei, Senhor, tem gente querendo, irmão, Itajubá é do Senhor Jesus, é da igreja, sim. Deus vai nos fazer dar essa terra, mas é preciso que nós levantemos um jejum do mundo, jejum de todas as coisas que não prestam, e reavivamos o nosso espírito, e depois nos coloquemos diante de Deus, na casa do Senhor, em oração. Escuta isso. Agora Josafá vai encerrar a oração dele. Ah, Deus, versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que faremos, porém, nossos olhos estão em Ti. Eu acho isso aqui lindo, irmão. Deus, nós não sabemos o que faremos diante de tão grande inimigo, mas porém os nossos olhos estão em Ti. Irmão, não tire os seus olhos do Senhor. Ore com todo o fervor no seu coração, para que haja avivamento na sua vida. Olha só, logo que Josafá ora, Deus responde. Depois do jejum e da oração, escuta o que diz aqui o versículo 13. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também crianças, mulheres e seus filhos. Olha só, irmão, todo Judá orando, mulher, criança, filho, idoso, marido, todo mundo orando. Deus, os nossos olhos estão em Ti, ajuda, Senhor. Escuta o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. Olha para mim. Depois de jejum e oração, o Espírito do Senhor, é o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo, ele desce num homem chamado Jaaziel. Irmão, sabe o interessante? É que esse profeta aqui, Jaaziel, quer dizer Deus fortalece. Irmão, quando você ora, quando você jejua, não tem nada que possa parar você, porque o Espírito do Senhor te fortalece. E nessa noite eu creio que Ele está aqui, já está tocando em alguém, já tem alguém sentindo a presença dEle aqui, já tem alguém sentindo o fogo de Deus aqui nessa noite. Levanta a sua mão, dá mais uma salva de palmas para Ele, porque Ele faz presença aqui nessa noite. Só que esse profeta aqui tem currículo. Está cheio de profeta por aí, irmão. Tem profeta que fala um monte de coisa. Na verdade, são profetas que não profetizam, mas dão profetada. Ei, pastor! Deus não precisa de circo para dizer para você que Ele te ama e que Ele quer reavivar o seu coração. Deus não precisa fazer barulho para falar para você que a palavra dEle é sua e Ele quer colocar dentro do seu coração. Ei, Jaaziel, olha só, fala o pai, o avô, o bisavô, se esse profeta aqui tem currículo. Olha o que Jaaziel vai falar. Eu estou falando primeiro, olha só, eu estou pregando para você sobre avivamento. Falei sobre jejum e oração. Aí quando você jejua e ora, Deus fala. Olha o que Deus vai falar. E Jaaziel disse. Segura aí, irmão. Se você crê no Deus que você serve, segura aí o que Deus vai falar para você nessa noite. Antes do avivamento que você vai viver. Versículo 15. Dai ouvidos, ó Judá,
vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Irmão, não, isso aqui merece uma salva de palmas, isso aqui merece um grito de glória, isso aqui merece um brado de vitória. Essa peleja não é sua, é de Deus. Mas Deus não parou por aí, o profeta ainda falou: amanhã, aleluia. Amanhã significa depois, significa consequência, subsequente. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, escuta isso, irmão. Nesta peleja, aleluia, irmãos, nós estamos atrás de avivamento, nós queremos um fogo ardendo no coração, mas às vezes nós estamos atravessando a peleja, irmão. Enfrentar pandemia, enfrentar depressão, enfrentar resfriado, enfrentar chuva, enfrentar frio, enfrentar calor, é peleja, irmão. Enfrentar problemas em casa, problemas financeiros, é peleja, irmão. Mas olha o que Deus manda dizer para você, meu irmão: essa peleja não é vossa. Aleluia. Versículo 17: nessa peleja não tereis que pelejar. Descansa no Senhor, meu irmão. Descansa no Senhor, vai passar, viu? Vai passar. Essa luta, pastor, mas já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tem importância. Eu profetizo, vai passar. Vai passar, irmão, vai passar. Vai passar. Vai chegar o momento da... Nenhuma tempestade dura para sempre. Olha só: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estais em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, de novo amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmãos, quando Deus fala isso, é para a gente cruzar o braço e sentar. É assim que muita gente faz. É assim que muitas pessoas fazem. Outro dia eu vinha no carro com a irmã Eliane, e a gente conversava, eu disse para ela: irmã, a gente tem que aprender, entender, que quando todo mundo está falando a mesma coisa, a gente precisa parar e prestar atenção. Poxa, está todo mundo falando para mim: não vai por ali não, vai por aqui. Alguma coisa eu preciso aprender. Ou todo mundo está falando: o caminho que você está seguindo não é esse aqui, ó. Então alguma coisa eu tenho que aprender. Nós temos vindo aqui, todos os pastores têm dito, profetizado na sua vida, que o caminho é o avivamento. Mas tem pessoas que estão de braço cruzado, tem pessoas que não dão importância. Eu gosto do louvor, eu gosto da hora da dança, mas a hora que Deus vai falar, não, eu não quero ouvir Deus falar. Irmão, se você não ouvir a voz de Deus, então você não vai viver nenhum avivamento. Josafá parou? Era para ele parar, não é? Deus falou: não precisa se preocupar não, essa peleja não é vossa. Era para Josafá parar, não. Olha só: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. Olha só, irmão, era para ele parar, pastor, não era? Não, mas ele falou assim: peraí, gente, vamos nos lançar com o rosto em terra. Irmãos, no hebraico original que está escrito aqui, é colocar a boca no chão. Todo Judá colocou a boca no chão. Deus falou que vai livrar. Vão sentar, vão descansar, Deus aí vai fazer. Não, eles colocaram a boca no chão e adoraram. Vou parar um pouquinho aqui, só para dizer para você: adorar em hebraico é avodá. Avodá vem da raiz avod. Sabe o que quer dizer avod? Quer dizer servir no sentido de trabalhar. Avod quer dizer trabalho. Então, pastor Ofirineia, se avodar vem de avod, e avod quer dizer servir no sentido de trabalhar, quer dizer trabalho, então o que é adorar o Senhor? Trabalhar para o Senhor. Aí o pastor vem aqui e apela: gente, vamos envolver com a obra, vamos trabalhar. Aí você vê, irmão, pessoas vão se entrando, o grupo de missões está assim, ó. Tem tanta gente que a minha irmã não sabe o que vai fazer.
Olha só o diaconato, as crianças estão trabalhando. Você chega na igreja, as crianças estão lá, deixa eu levar sua pasta, pastor. Deixa eu levar sua Bíblia, pastor. Irmãos, Deus está contagiando essa igreja, você não está vendo. Mas Deus já está fazendo um avivamento começar a acontecer aqui no nosso meio. Deus já está fazendo um avivamento acontecer no meio dessa igreja. Abre o olho, irmão, porque a coisa já está acontecendo. E tem gente que está dormindo. Aviva, Senhor, Deus já está avivando, irmão. Aviva, Senhor, Deus já está avivando. Você acha que Deus deu esse direcionamento para o pastor César? Por quê? Porque Deus já está no controle. Existe um versículo na Bíblia que diz assim: tudo que ligares na terra está errado. No original hebraico, o que está escrito ali é assim: tudo que ligares na terra já foi ligado no céu. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque o mundo espiritual vem antes do mundo natural. Tudo que acontece aqui é reflexo do que já aconteceu lá. Moisés, você vai construir para mim um Beit Hamikdash, o tabernáculo lá na terra. Moisés já viu, já tinha no céu. Tudo que acontece na terra já aconteceu no céu. Tudo que ligares na terra já foi ligado no céu. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas os nossos tradutores, né, naquele tempo não tinham um entendimento tão aprofundado. Aí Deus permitiu, sabe por quê? Para que você estivesse aqui nessa noite e aprendesse que quando você liga aqui na terra já foi ligado no céu. Quando você ora aqui na terra, Deus já respondeu no céu. Quando Daniel orou, o anjo disse para ele: Daniel, a partir do momento que você começou a orar, já tinha saído do céu a resposta para você. Irmão, a resposta da igreja do Evangelho Quadrangular da Varginha é avivamento. Aleluia. Adorar em hebraico é avodá, vem de avod, que é a mesma palavra eved. Tem um homem na Bíblia que chama Eved Edom, que quer dizer servo edomita, ou servo vermelho. Então nós precisamos trabalhar, irmão. Se envolver. Você está pensando que isso tudo aqui não é trabalho? Isso aqui não é trabalho? Isso aqui é trabalho, irmão. Gente colocou a mão para que você pudesse estar sentado aqui hoje. E tem gente que nem veio na igreja. Sabe por quê? Porque poucos estão ligando para o que está acontecendo. E Deus já está avivando aqui no nosso meio. Eu estou sentindo que Deus já está avivando o seu coração aqui nessa noite. Porque Deus é um Deus de avivamento, pastor Renato. Deus é um Deus de avivamento, pastora Furinéia. Ele quer avivar o seu coração. Para de ficar contando derrota. Já viu aquele irmão? Tinha uma irmã lá em Novo Horizonte. Eu me lembro dela. Que quando eu vim de Maria da Fé, eu fui congregar no Novo Horizonte, meu irmão. Aí o pastor dizia assim: tem alguém que quer dar um testemunho? E ela tão simplesinha, irmão, tão simplesinha. E ela ia lá. Mas ela não dava testemunho, ela dava um testemunho. Lembra dela, irmão? A gente falava, meu Deus, mas a gente já conhecia, né? Ela era uma pessoa humilde e tal. Mas, irmãos, nós vivemos num tempo diferente. Para de ficar dando testemunho. Como é que você está, irmão? Pastor, estou mal, estou ruim. Não, eu estou bem, eu vou vencer. Deus já avivou meu coração. Pastor, eu estou alegre, eu estou feliz. Eu faço parte de uma igreja avivada. Pastor, eu vou na igreja hoje. Por quê? Porque eu estou atravessando um problema. Mas Deus me avivou. A palavra de Deus tem avivado essa igreja. Então para de cantar derrota e começa a cantar a vitória. Para, irmão. Para de cantar derrota. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Josafá, olha o povo, adorou. Nossa, deixa eu correr, irmão. Versículo 19. Vai dizer assim, depois de adorar, vai dizer assim: e levantaram-se quem? Levita. A gente fala que levita na igreja, acha que é o pessoal que toca, é o pessoal que canta. Não, levita aqui aqueles que cuidavam do templo. Eles cuidavam da levita, não é só os que cantam, e também são levitas, mas é aquele que faz o diaconato, é um levita, aquele que limpa a igreja é um levita, aquele que, todos, isso é o serviço. Quando a Bíblia fala, levantaram-se os levitas, levantaram aqueles que trabalhavam na casa do Senhor. Olha só, versículo 19: e levantaram-se os levitas, filhos dos coatitas, filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Eu acho interessante isso, pastor Renato.
Agora sim, nós vamos falar de louvor. Louvor não é adoração. Adoração é trabalho. Louvor, em hebraico, quer dizer elogiar, honrar. Quer dizer que os levitas se levantaram com voz muito alta, tiraram a boca do pó, ficaram de pé. Geralmente o judeu ora em pé. Em casos raros, ele ora ajoelhado. Daniel se colocava de pé na janela 3 vezes por dia. Cedo, à tarde, à noite. A janela de Daniel era na direção do pôr do sol, ou seja, na direção de Jerusalém. Então Daniel abria a janela, virava de pé para Jerusalém e fazia oração 3 vezes por dia. Isso incomoda o diabo, irmão. Os inimigos se levantaram e falaram assim: "Rei, vamos fazer um decreto aqui? Vamos, o que é? O senhor assina embaixo, ok? Assino. Vamos falar o seguinte: num tal dia é proibido alguém orar a qualquer outro Deus. Quem quiser orar, ora ao Senhor. O Senhor é o nosso maioral aqui. Então tá bom, assina aqui." E o rei ensinou, pá. Aí depois eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia. E Daniel está preocupado com isso, irmão. Quem ora não está preocupado com o inimigo. Quem tem tempo para orar, não tem tempo para se preocupar com o inimigo. Charles Spurgeon diz assim: não existe homem de Deus sem oração. Isso serve para as mulheres também. Olha o que Spurgeon diz: não existe homem de Deus sem oração, porque é a oração que faz dele um homem de Deus. Se você não ora, irmão, você não é mulher de Deus. Se você não ora, meu amigo, você não é homem de Deus. Você pode ser crente, evangélico, qualquer coisa. Olha só, o povo estava ali, e agora o povo tira a boca do pó e começa a louvar a Deus em alta voz. Todo mundo, e não pararam não, louvor, e canta, e pega a harpa, pega saltério, pega a lira, e começa a cantar, louvar, e é assim, quando o Espírito Santo entra no meio da congregação, você é tomado pelo poder do avivamento. E eles cantaram, adoraram ao Senhor, porque um profeta, um Navi quer dizer, a palavra profeta quer dizer aquele que jorra, aquele que faz brotar. Irmão, Deus vai levantar profetas aqui no nosso meio. Eu profetizo que esses meninos que você tem visto correr no nosso meio aí, serão os futuros profetas dessa cidade. Sabe por quê, irmão? Porque nessa igreja existe avivamento. Não, você não acreditou. Não, você não entendeu. Irmão, esses meninos, essas meninas que nós vemos correr aqui, que o Ministério Kids tem cuidado aqui, são os futuros pastores dessa igreja. São seus filhos, irmão. São nossos filhos, são os nossos netos. Eles seguirão o nosso caminho, o caminho do avivamento. Se eu sentar com meu irmão, com minha irmã, com a Silvana, com a Silmara, com a Adriana, com a Patrícia, né? E com alguns outros poucos aqui, e vamos escrever todo mundo, a pastora Cida, se eu pedir para a senhora colocar assim no papel para mim, o nome de todo mundo que congregava conosco, quando o pastor Gamaliel estava aqui, olha, irmão, a gente faz uma lista grande. Cadê essas pessoas? Não morreram, não. Sabe por quê, irmão? Porque não acreditaram na palavra de Deus. Não acreditaram. Eu vou falar por baixo, mas 70%, não, vamos falar 60%, não quero ser soberbo não. 60% dos pastores que estão nessa cidade aqui, nasceram na Quadrangular. Estou falando mentira? Pastores que abriram igreja, tem pastores que nasceram aqui, estão no Brasil inteiro, nasceram aqui nessa igreja. Irmão, louve ao Senhor, louve, está doendo, louva, está cansado, louva, está chorando, louva, levanta a sua voz da sua casa, está difícil, louva. Irmão, o avivamento vem, mas você precisa tomar atitude. Depois do louvor, aí Deus já falou. Agora quem vai falar é o rei, para nós encerrarmos. No versículo 20, aí vem o versículo que todo mundo conhece. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Olha o que o rei diz:
Então pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Jeosafá. Quem? Jeosafá. Deus é juiz. Irmão, é o juiz todo-poderoso que reina na sua vida. Josafá pôs-se em pé e disse assim: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos vossos profetas, e prosperareis. Você crê, irmão? Mas o interessante é que a palavra que aparece aqui, no lugar de crer, não é emuná. Porque, quando a gente fala em crer, a gente lembra em ter fé, né? Fé, tem fé. Fé é emuná. Emuná em hebraico quer dizer confiança. Né? Acreditar, emuná. Fala, irmão, Deus vai abençoar a sua vida. Emuná, eu creio. Mas a palavra que aparece aqui, pastor Renato, no original hebraico é Aman. Não é emuná. Josafá diz assim: gente, crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Mas a palavra que ele usa aqui não é emuná, é aman. E aman, a palavra que quer dizer, coloque as suas raízes. É muito mais poderoso do que apenas acreditar. Porque você pode dizer, eu creio, mas não crê nada. Agora, colocar as suas raízes, uma semente, quando ela é lançada na terra, a parte da semente que nasce é para baixo. Só depois que a raiz começa a nascer para baixo, que a planta começa a aparecer em cima. Irmãos, o crer no Senhor aqui e nos profetas é colocar suas raízes. E quando você coloca a raiz, quer dizer que dali você não sai. O meu irmão disse uma coisa que eu também acredito: Deus te plantou nessa igreja. E se Deus te plantou nessa igreja, porque a terra aqui é boa. E se você tem terra boa, então comece a glorificar o nome do Senhor, porque a terra que você está é terra que o Senhor Deus te deu. Então produza fruto. Então produza galhos, produza flores, produza folhas, mas produza, irmãos, porque o fruto que nascerá de ti alimentará toda essa cidade. Crede, coloque as suas raízes no Senhor. Sabe o que eu acho interessante? Que a palavra oração é tefilá. Então ele fez jejum, diminuir, tzon, ok? Depois ele orou, oração, tefilá. Tefilá em hebraico quer dizer, a palavra mais próxima que identifica tefilá, que também é usada para prece, né? Tefilá quer dizer entrar no profundo do coração. Você está me entendendo, irmão? Tem gente que dobra o joelho para orar, quando dobra, Senhor, abençoa meu filho, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa minha família, abençoa meu trabalho, abençoa minha igreja, abençoa. Senhor, dá-me livramento, dá isso. Não, irmão, o tefilá, a prece, a oração, é quando você dobra os seus joelhos e entra no coração de Deus. Aí sim, irmãos, é isso que Josafá fez. Josafá entrou no coração de Deus. Depois de orar e jejuar, ou jejuar e orar, ele adorou, avodá, trabalho. Não para, irmão, a igreja não para, viu? É um organismo vivo. Quando você está lá na sua casa, tem alguém trabalhando. Quando você está lá dormindo, tem alguém trabalhando. Quando você está lá no seu trabalho, tem alguém trabalhando. Ah, pastor, mas 2 horas da manhã tem, irmão. A oferta das missões que você traz aqui, sustenta missionário lá nos países do outro lado do mundo. Enquanto você dorme, tem alguém trabalhando. É por isso que o grupo de missões tem crescido. É por isso que o diaconato tem crescido. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja já está vivendo avivamento e tem gente que não viu isso ainda. Para encerrar, ele exaltou em voz alta, honrou a Deus em voz alta. Não se preocupe. Quando você honrar a Deus, as pessoas honrarão você. Então não se preocupe com os homens, se preocupe com Deus. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, a tua obra. Amém? Se coloque de pé.
Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei quais os medos que você tem enfrentado. Mas de uma coisa eu sei. O avivamento já começou, irmão. Eu estava orando, falando, Deus, aviva a tua igreja. Deus falou, já tem avivado, meu filho. Olha lá o que está acontecendo do seu lado. Eu falei, é verdade, Senhor. Essas crianças estão pegando fogo. Irmão, esses jovens estão sendo incendiados. Esses meninos estão querendo entrar para a obra. É tecladista, é baterista. Irmão, Deus já está avivando a igreja e nós ainda não estamos vendo. Fecha os teus olhos. Começa a dizer para o Senhor, Pai, eu ainda não estou vivendo o avivamento que a igreja está vivendo. Então eu quero, Senhor, sair daqui nessa noite tomado pela tua presença e pela tua palavra. E diz para ele, Senhor, nessa noite eu acredito que o Senhor que estava lá com Josafá também está aqui comigo. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por você nessa noite e quero que você creia. Porque a Bíblia disse, coloque as suas raízes no seu Deus e estareis seguros. Coloque as suas raízes nos seus profetas e prosperareis. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Ainda faltam 3 dias para o Senhor nos contagiar ainda mais com a tua presença. Hoje é só o primeiro dia do que o Senhor vai fazer nesse lugar, já está fazendo nessa igreja. Eu creio, Pai, que eu ainda verei o que o Senhor vai fazer nessas cidades, porque eu sei o preço que tem sido pago. Eu sei o que o Senhor tem permitido que acontecesse aqui nesse lugar. Eu sei, Pai, o que esta igreja tem passado. Então, em nome do teu filho Yeshua, em nome do nosso Senhor e Salvador, o Mashiach, envia, Senhor, os teus anjos sobre este lugar e começa, Senhor, a mudar essas vidas. Começa, Senhor, a contagiar esse povo. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, eu creio que a partir desse congresso nós nunca mais seremos o mesmo. Porque o Senhor está aqui nesse lugar. Aviva, Senhor, a tua obra. E só quem recebeu essa palavra, levanta as 2 mãos para cima e dá uma salva de palmas para Jesus. Aviva, Senhor. Um homem de Deus ministrando a palavra de Deus.